Cavalheiros, senhoras e senhoritas, eu sou o professor Israel, professor de atualidades, e eu quero trazer para vocês uma aula sobre a história da guerra às drogas. Essa aula se insere nos conteúdos de atualidades, pode ser entendida como uma aula que fala sobre segurança pública, fala também sobre saúde pública, e por isso um tema clássico. Um bom estudante para concurso precisa conhecer a história do uso de drogas, do tráfico internacional de entorpecentes, ou narcotráfico, e também precisa conhecer as alternativas, as estratégias criadas pelos governos para combater o uso de drogas e principalmente o comércio de drogas, o narcotráfico. E por isso essa aula é uma aula extremamente importante para todo mundo que vai fazer concurso. Eu começo aqui com o nosso primeiro slide, a apresentação do tema da aula, a história da guerra às drogas. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o uso de substâncias psicoativas é antigo, tanto na América quanto no mundo. Na Ásia, nós vamos ter a produção da papoula, da qual se produz o ópio, né? E o ópio é uma droga muito popular, muito antiga, descrita em livros antigos, né? No século XIX, Karl Marx vai usar um termo, né? A religião é o ópio do povo, referindo-se a essa droga, que era uma droga muito usada pelos povos mais antigos, até mesmo na Idade Média, na Era Moderna. Então o uso de drogas é muito antigo. Na África você tem a produção do haxixe, né, no continente africano. Aqui na América também nós tínhamos a produção de vários produtos que se tratados, né, se processados, poderiam se transformar em substâncias psicoativas muito vendáveis, muito comerciáveis, né? No período pré-colombiano, os povos aqui da América já usavam certas substâncias em rituais religiosos, usavam no seu cotidiano. Os povos andinos já mascavam a folha da coca, porque assim eles conseguiam manter a oxigenação em naquelas altitudes imensas dos Andes, né? O cacau pode ser considerado uma substância psicoativa. Alguns cactos também tinham função psicoativa aqui na América. O próprio Cristóvão Colombo vai levar tabaco para a Espanha e o produto vai conquistar os espanhóis de tal forma que se torna um dos principais elementos do comércio atlântico e do tráfico negreiro, né? Muitas toneladas de tabaco são levadas tanto para a África quanto para a Europa. Na África, esse tabaco era usado para trocar por escravos que eram trazidos para a América, né? Só para o Brasil, calcula-se que tenham vindo entre 5 e 8 milhões de escravos, e uma das moedas de troca no comércio negreiro era o tabaco, né? Então, um produto importante. Essas drogas psicoativas, elas têm uma função muito antiga e elas são usadas há muito tempo em diversas regiões do mundo. No período colonial brasileiro e americano de uma forma geral, nós vamos ter aí o uso do cacau, do café, das bebidas destiladas, né? Mas a novidade é a proibição desses produtos. Historicamente falando, a proibição é muito recente. Ao longo da história das civilizações humanas, o uso dessas drogas sempre foi muito comum, muito corriqueiro. Não havia um controle sobre isso. Mas a partir do século XIX, começaram a acontecer iniciativas para proibir o uso dessas substâncias psicoativas, especialmente aquelas mais fortes, né? E aí nós vamos ter, a partir do século XIX, o surgimento do que se chamou de teses proibicionistas. As drogas começam a ganhar uma centralidade no debate público. Lá no Extremo Oriente, nós vamos ter um velho império, a China, completamente
prejudicada pela venda do ópio, né? Os ingleses produziam a papoula, da papoula produziam o ópio e ganhavam muito dinheiro vendendo essa droga para os chineses. Houve um momento em que o Império Chinês resolveu proibir o consumo de ópio e a Inglaterra, percebendo que ia perder muito dinheiro, afrontou os chineses, iniciou uma guerra, a Guerra do Ópio, e derrotou os chineses em armas, né? Com a derrota dos chineses, eles são obrigados a assinar o Tratado de Nanquim, no qual a Inglaterra recebe como indenização de guerra o controle sobre a cidade de Hong Kong e outros benefícios mais. Então, a partir desse século XIX, começa a haver esse debate, né, se deveriam ou não proibir esses produtos. Os chineses proibiram porque viram que o consumo dos opioides, né, do ópio em si, e o ópio gera outras drogas, como, por exemplo, a heroína, que é um opioide, o consumo dessas substâncias estava reduzindo a capacidade de trabalho dos chineses. Por isso a China proibiu. E a Inglaterra, que era produtora e vendedora do ópio para os chineses, declarou guerra à China para manter o seu mercado lucrativo de ópio aos chineses, né? Então, começa esse debate. E esse debate sobre proibir ou não o uso de drogas, ele vai começar a ganhar espaço a partir do fim do século XIX, quando crescem as teorias racistas e xenófobas. Então começam a associar o consumo dessas substâncias a grupos específicos, geralmente excluídos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, dizia-se que bebida, né, alcoolismo, era coisa de irlandeses católicos. No México, bebida era coisa de indígenas preguiçosos. No Brasil também as aldeias indígenas eram tidas como, principalmente aquelas próximas aos vilarejos, né, próximas às cidades, ali havia um índice de alcoolismo alto, então associava-se alcoolismo aos indígenas. Lá na Ásia, nas colônias inglesas e francesas, né, associavam o vício no ópio aos asiáticos e assim por diante. Então, no século XIX, nós vamos ter a associação dessas substâncias com certos grupos sociais, né? A maconha vai ser associada nos Estados Unidos aos imigrantes mexicanos, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aos ex-escravos, aos afrodescendentes que tinham ido morar nas periferias das grandes cidades depois do fim da escravidão, né? Então, no século XIX, nós vamos ter o início das teses proibicionistas, e o que eu quero que vocês tenham em mente é que essas teses proibicionistas elas estão vinculadas ao surgimento das teses racistas do século XIX. No século XIX, depois que Charles Darwin lança o seu estudo sobre a evolução das espécies, alguns pensadores começam a dizer que os humanos tinham raças diferentes e que algumas raças eram mais evoluídas que as outras e que essas raças tinham características inatas, né? Então, essas teorias racistas, xenofóbicas, começam a associar o uso dessas substâncias a grupos étnicos, sociais, definidos, né? E aí as teses proibicionistas, elas não serviam apenas para proibir o uso dessas substâncias, mas para criminalizar esses grupos específicos da sociedade. Então é curioso observar que no Rio de Janeiro, por exemplo, a proibição da maconha vem acompanhada com a proibição do jogo da capoeira, né? Vem acompanhada com a criminalização da chamada vadiagem, né? Quem está na rua com um violão ou com um pandeiro e que não tem emprego pode simplesmente ser preso pela polícia. Claro que isso é uma forma de você criminalizar certos grupos sociais. No caso do Rio de Janeiro, no Brasil, os negros descendentes de escravos que não tinham emprego porque
a cidade preferia empregar brancos, né? Pessoas com mais escolaridade tinham mais chances, então eles acabavam se tornando desempregados, acabavam sendo presos ou por usarem a maconha, ou por estarem desempregados, ou simplesmente por dançarem capoeira. Então, a criminalização das substâncias psicoativas a partir das teses proibicionistas do século XIX tem um vínculo muito forte com a criminalização de certos grupos étnicos e sociais, ok? A gente continua aqui no nosso slide. Professor Israel, quem criminaliza o uso dessas substâncias são os políticos conservadores de direita. Não é verdade. Na história, tanto grupos políticos de esquerda quanto grupos políticos de direita, especialmente no século XX, combateram as substâncias psicoativas. Isso é uma unanimidade, ok? Então, Fidel Castro, o Lenin lá na antiga Rússia, que depois se torna a União Soviética, vão combater o uso do álcool, por exemplo, né? No mesmo momento em que os americanos conservadores implantam a lei seca, fazem a emenda à Constituição dos Estados Unidos para proibir as bebidas alcoólicas, né? O México, que era revolucionário de esquerda, o zapatismo tinha tomado o poder no México, né? Proíbe o álcool também ao mesmo tempo da lei seca dos Estados Unidos. Então, esquerda e direita no século XX serão seduzidos pelas teses proibicionistas em relação às drogas, às substâncias psicoativas, ok? Bem, esse proibicionismo ele sempre vem vinculado a argumentações morais, ok? Isso é muito importante que vocês tenham em mente também na hora de fazer uma prova. Por quê? Que dentre tantas as opções que a gente tem para combater o uso das substâncias psicoativas, a gente usa justamente a estratégia de proibir, né? Primeiro, porque existe uma argumentação moralista em cima disso, né? Aqui eu acho engraçado essas plaquinhas de americanos irritados porque não podiam beber, então eles colocam aí, nós queremos cerveja, né? Então, a base do proibicionismo são os argumentos morais, e ele tem muita relação com preconceito de classe e de raça, né? Não é à toa, pessoal, que hoje a legislação brasileira ela tem um defeito muito grave em relação ao tráfico de drogas, porque ela dá uma discricionariedade imensa ao policial, né? Ou ao próprio juiz, para dizer o que é tráfico e o que é consumo, né? E geralmente o tamanho da sua conta bancária e talvez o seu endereço ou ainda a cor da sua pele vai influenciar se você vai ser enquadrado, né? Se a pessoa será enquadrada como usuário de maconha ou como traficante, né? Então, geralmente, quando se pega um menino de classe média, branco, com a mesma quantidade de maconha que o menino negro da favela, o menino branco é liberado, leva uma bronca e é apenas enquadrado ali, talvez por consumo, né? Nem é enquadrado, e o menino da favela certamente é considerado um traficante, né? Então esse é um problema muito sério. Por quê? Porque o proibicionismo está muito ligado aos preconceitos de classe e raça, né? Para vocês terem ideia, como eu estava dizendo, em 1932 nós temos a primeira lei de proibição de maconha no Rio de Janeiro, que vem associada à proibição simultânea da capoeira e da vadiagem. É uma forma de controle social. Esse tipo de legislação vai encher os presídios de gente preta e vinda da favela, né? É uma forma que você tem de reprimir comportamentos associados àquele tipo de pessoas, né? Então, é muito moralista o proibicionismo. Aqui falando um pouco sobre o México, né? O México, na Constituição Revolucionária de 1917, proíbe. Revolucionária porque é uma Constituição de esquerda, tá, gente? Eles vão proibir o uso
dessas substâncias psicoativas, principalmente maconha, alguns cactos, o álcool, né? E na Constituição de 1917, a Constituição Revolucionária, eles dizem que essas são venenos que degeneram a raça. Olha o aspecto racista que tinha o proibicionismo no início do século XX, né? Então, eles proíbem para modernizar o México, porque diziam que essas substâncias entorpeciam o progresso, que pode até ser verdade, né? Porque elas afetam as pessoas, afetam inclusive a saúde das pessoas. Porém, a forma como se fazia o combate a essas substâncias talvez não fosse a forma mais adequada, né? Uma forma punitivista que transforma o consumo dessas substâncias numa questão de segurança pública. No século XX, essas teses proibicionistas começam a se tornar cada vez mais vitoriosas, né? E aí os países começam a proibir o ópio, começam a proibir a cocaína, né? E isso vai se tornando difícil de comprar. É importante a gente lembrar, gente, que aqui nessa época, muitos médicos famosos, inclusive o Dr. Freud, prescreviam cocaína para as pessoas, né? Alguns médicos prescreviam para problemas respiratórios o cigarro, né? No maço de cigarro se dizia, né, para as mulheres que queriam emagrecer, que aquilo ali era um ótimo emagrecedor e redutor de apetite, né? Em vez de comer, fume um cigarro, né? Então, tudo isso muito forte, né? Bem, e os Estados Unidos foram longe no proibicionismo. Os Estados Unidos, em 1920, fazem uma emenda constitucional e proíbem a produção, a importação, o transporte e a venda de bebidas alcoólicas. Essa é a primeira lei que proíbe toda uma cadeia econômica de funcionar. E aí essa lei traz um problema fundamental, porque ela é uma lei que visa acabar com o hábito milenar, que é o hábito do consumo de álcool, né? Você pode não beber, você pode não gostar de bebida, mas você tem que admitir que o primeiro milagre de Cristo foi transformar a água em vinho, né? Isso está muito arraigado na história da humanidade. A cerveja é produzida desde tempos imemoriais, o vinho está na mitologia grega, romana, né? As bebidas alcoólicas estão muito presentes na história social do homem. E aí você faz uma emenda constitucional em 1920 proibindo toda a cadeia produtiva das bebidas alcoólicas. Proíbe-se a produção, a importação, o transporte e a venda dessas bebidas, não é? E o que vocês acham que vai acontecer? As pessoas vão parar de beber? Vocês acham que foi isso que aconteceu? Presta atenção. O proibicionismo tem dado resultados muito ruins. E o principal exemplo de que o proibicionismo não é a melhor alternativa para combate do uso de substâncias psicoativas é a lei seca. A lei seca é o grande exemplo. Por quê? Com a lei seca, eles não conseguem acabar com esse hábito milenar do consumo de álcool, né? Não conseguem. E o que acontece como consequência? Eles transportam esse hábito social para a ilegalidade. Então as pessoas que tomavam vinho no ambiente familiar, no jantar de família, as pessoas que tomavam uísque num debate político, né? Essas pessoas são jogadas para bares subterrâneos, escondidos, cheios de traficantes de bebida, né? Então o proibicionismo ele joga hábitos milenares, como o hábito de beber, na ilegalidade. E quando você joga isso na ilegalidade, você atrai um tipo de pessoa para esse ambiente que torna esse ambiente cada vez mais violento, cada vez mais perigoso, né? Então, nós vamos ter o desastre da lei seca nos Estados Unidos, que teve consequências desastrosas. Olha só,
Com a Lei Seca de 1920 a 1933, houve uma explosão de homicídios nos Estados Unidos, uma explosão na quantidade de roubo, uma violenta expansão da máfia nos Estados Unidos. É o momento histórico em que nascem, que surgem os mais importantes mafiosos da história americana, que todo mundo conhece, que estão nos filmes, que ganharam Hollywood, né? Então, a Lei Seca, que tinha a boa intenção de acabar com o alcoolismo, né, que vinha destruindo as famílias, sempre essa argumentação, né, vai gerar Al Capone, Frank Costello, John Torrio, vai gerar Bonnie e Clyde, que produziam bebidas também, né? Se antes as pessoas tomavam vinho, uísque em restaurantes elegantes, agora elas vão para os speakeasies, que eram bares clandestinos, cheios de mafiosos, gente perigosa, né? Então, você tinha o problema do alcoolismo. Sim, existe. Tem gente que se torna alcoólatra, que abusa do álcool. Mas enquanto essas pessoas estão cercadas de seus filhos, de suas famílias, eles têm algum apoio. Aí você vai e torna isso ilegal, né? E aí você joga essas pessoas para fora da luz da sociedade, joga para o submundo. Então o proibicionismo não funciona por isso, né? Vejam só, um problema que era moral, o alcoolismo, né, a quantidade de alcoólatras, né, se tornaria um problema de saúde pública, como é comum, é um problema de saúde pública. O alcoolismo é um problema de saúde pública, não é? Aí você vai lá e proíbe. No momento que você proíbe, esse problema deixa de ser apenas um problema moral, um problema de saúde pública e se torna um problema de segurança pública. Estão entendendo? Você cria um problema que você não precisaria criar. Você cria novos criminosos. Então, pessoas que bebiam e que estavam convivendo com seus pais, com seus irmãos, com seus vizinhos, estavam em restaurantes, bares legalizados, não é? Agora se tornam criminosos. O dono do bar que vendia bebida, que vivia disso, agora é um criminoso, porque o comércio está proibido. Então você cria um mercado ilícito, não é? Os produtores são criminosos, os vendedores são criminosos e os consumidores são criminosos. Antes, eles eram só alcoólatras. Tá entendendo? Antes, ele era só um empresário. Ele era dono de um comércio. Agora ele é um criminoso, né? E aí, com o proibicionismo, nasce o tráfico internacional, um problema global chamado de narcotráfico. Então, o proibicionismo tem sido muito criticado. Esse é um debate importante em qualquer concurso público, ok? Bem, e aí a gente percebe então que o principal exemplo de política proibicionista, a Lei Seca, trouxe problemas muito graves. Bem, essa política proibicionista, ela teve liderança dos Estados Unidos, né, que começaram a estabelecer uma série de proibições para vários tipos de drogas. Todos os anos eles acrescentavam à lista de substâncias proibidas alguma nova droga. De 1920 a 1933, eles viveram o desastre da Lei Seca. Em 1933, eles perceberam que tinham feito burrice e abandonaram a Lei Seca, né? Acabaram com aquela emenda constitucional, voltou-se a produzir, importar, vender e consumir bebida alcoólica nos Estados Unidos. E da década de 30 até o fim dos anos 60, os americanos desencanaram mais sobre as drogas, deixaram rolar, né? E aí, pessoal, nos anos 60, houve um forte movimento de contestação nos Estados Unidos, né? Os anos 60, gente, foram anos da juventude revoltada, rebelde, né? Os anos rebeldes. Os anos 60 são os anos em que a juventude francesa vai às ruas, exige eleições livres na França, exige que Charles de Gaulle renuncie à presidência, ele que governava a França desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 60, a juventude norte-americana começa a exigir o fim das guerras, especialmente a Guerra do Vietnã, que vai causar muitos protestos entre os anos 60 e anos 70, né? O movimento pacifista, você vai ter o movimento dos direitos
civis dos negros, né, nos anos 60, você vai ter o movimento feminista, você vai ter o movimento gay, né? Então os anos 60 são marcados por uma forte contestação. Você vai ter os beatniks, você vai ter os hippies, né? E aí essa juventude dos anos 60 fica conhecida como a geração sexo, drogas e rock and roll, né? E é uma juventude extremamente contestadora. O ano de 1968 é um ano de revoluções mundiais, inclusive aqui no Brasil, com a Marcha dos 100 mil, que desafia a ditadura militar e acaba recebendo como resposta o ato institucional número 5, né? Isso que aconteceu no Brasil está acontecendo no mundo inteiro. Da Universidade de Sorbonne, os jovens franceses quebram tudo em Paris. Charles de Gaulle é obrigado a chamar eleições na França. Nos Estados Unidos exigem-se os direitos dos negros, né? 1968 fica conhecido como o ano que não acabou, né? Porque foi um ano de grandes movimentações contestatórias. E esses movimentos, beatniks, hippies e etc., tinham como um padrão estético o consumo dessas drogas, né? Produtos como o LSD, a maconha, né? o ácido lisérgico, né? Então, havia nesses grupos de contestação muito uso dessas substâncias. E à medida que os governos mais conservadores reagiam a esses movimentos de contestação, eles vão proibindo essas substâncias. Em 1970 começa um revés no uso das substâncias psicoativas. Na década de 70 nós vamos ter o que chamava-se de bad trip, né? Em 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, declara as drogas como o inimigo número 1 da nação e inicia a chamada Guerra às Drogas. Esse termo, guerra às drogas, surgiu pela primeira vez em 1969 e agora, no discurso do presidente Nixon, ele declara a guerra às drogas. E o que significa a guerra às drogas? Significa que a partir de 1971, os Estados Unidos começariam a tratar a droga não mais como um problema moral, um problema de saúde pública. Não, agora é um problema de segurança, né? E esse problema vai ser atacado militarmente. Então, quando você fala guerra às drogas, isso numa prova de concurso vocês têm que entender, é o início da política de combate ao uso de drogas por meio do uso das forças armadas. Fechou? Guerra às drogas, uso das forças armadas para combater as drogas, ok? Pessoal, o auge dessa guerra às drogas é nos anos 90, com o Plano Colômbia, quando os americanos preparam as forças armadas colombianas para fazer uma intervenção militar de eliminação do tráfico de drogas na Colômbia, né? E aí o resultado dessa guerra às drogas é genial, resultado muito positivo. Só que não. O tráfico, o narcotráfico se espalha por toda a América, né? Então você vai lá para a Colômbia com forças armadas, tiro, porrada e bomba, e o que acontece? O tráfico deixa a Colômbia e passa para toda a América Latina, né? Então, a política de guerra às drogas, ou War on Drugs, né, é essa política de uso das forças armadas, é o combate militarizado ao mercado de drogas, né? Então veja lá, por que surge a guerra às drogas? Por que essa expressão nasce em 69, no fim dos anos 60, né, a década das rebeliões juvenis, né? Eu falo década de rebeliões juvenis, gente, mas não me interpretem mal. Não estou dizendo que esses jovens eram rebeldes sem causa. De jeito nenhum, tá? Não é uma crítica. Eu estou dizendo que é a década das rebeliões juvenis. Tinham causas? Tinham, né? Pacifismo, né? Movimento contracultural, movimento antimilitarista, movimento anticonsumismo, né?
movimento feminista, movimento antirracista, movimento gay. Eles tinham causas, né? Eles queriam um mundo diferente. E na estética desses grupos usava-se muito LSD, muita maconha, muitos alucinógenos, né? Em 1968 você tem o Verão do Amor, né? Você tem o Woodstock, você tem tudo isso, né? O sexo, drogas e rock and roll é muito forte, né? Então, War on Drugs de 1969 vai surgir para combater esses movimentos, né? Então, vejam esse slide, eu acho esse slide importante para vocês terem em mente, né? No fundo, a guerra às drogas é uma declaração de guerras não só às drogas, mas às posturas ético-políticas associadas às drogas, né? E aí, quando você fala guerra às drogas, você tem uma expressão muito poderosa, porque ela é generalizante, né? Guerra às drogas, mas o que são drogas? E aí você vai ampliando esse conceito o tempo inteiro à medida que você vê grupos adversários associados a certas substâncias. Então, para criminalizar esses grupos, você criminaliza aquelas substâncias. A expressão é, portanto, porosa, né? É uma expressão que aceita acréscimos o tempo inteiro, né? É uma expressão preconceituosa. E é uma expressão forte, poderosa, porque ela abre a possibilidade de inclusão permanente de novos inimigos. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido que a opção de combate ao uso de psicoativos foi a opção de guerra às drogas e que tem um motivo para isso. Espero que tenham entendido também que a principal política, historicamente falando, de proibição de uso de substâncias psicoativas foi a Lei Seca dos Estados Unidos, de 1920 a 1933, e que deu aos especialistas os principais insumos para que eles fossem tão contrários a esse tipo de tese proibicionista, porque ela joga um costume, né, um hábito, na ilegalidade, na obscuridade, né? E é claro que onde não tem luz, prolifera o crime, prolifera a violência e assim por diante. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. É um prazer enorme estar aqui nessa aula. Tchau, tchau.